Olá, estamos com mais uma edição de Play no Esporte para você. Hoje, uma quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Forte abraço a você que está com a gente, né? Acompanhando a programação de Play no Esporte. E hoje, um dos destaques, não tenha dúvida, é os Jogos de Inverno, né? Nós vamos até lá com a Ana. Você vai aguardar aí, com certeza, vai se deliciar com as informações. Antes disso, tivemos rodada ontem, Brasileirão. Ontem tivemos a terceira rodada e tem prosseguimento hoje, é claro, mas tivemos ontem boa sequência da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E para falar desse brasileiro, é claro, um doutor nos comentários, doutor Hernani. Alegre hoje, hein, doutor? Olá. Sorridente, doutor. Olá, professor Ivan. Olá, amigos do Play no Esporte. Pois é, né? Sorridente e feliz que o São Paulo está na liderança do Brasileirão. Não sei até quando vai, não sei como é que chegou. É como o jabuti em cima da árvore, né? Ninguém sabe como é que ele está lá em cima, mas uma hora ele vai cair. Mas, enfim, enquanto ele não cai... Não confia no seu São Paulo, doutor? É mais ou menos. Enquanto ele não cai, a gente comemora esse momento específico. Na verdade, eu estou sendo um pouco injusto. O técnico Crespo, que ficou do ano passado para cá, apesar da campanha muito ruim do ano passado, quase paquerando ali com a segunda divisão, ele está montando um time bem azeitado. Então, acho que o São Paulo vai ter mais sucesso do que o ano passado. Não para brigar pelo título, que isso aí Flamengo e Palmeiras já reservaram esse ano de novo. Mas pelo menos para tentar ir, por exemplo, para uma Libertadores. Porque um time como São Paulo ir para a Sul-Americana é fim de linha, né? Por favor. Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Vamos lá, então. Sul-Americana é para times menores. Mas a vitória contra o Grêmio, professor Ivan, amigos, foi bastante convincente. 2-0, ainda teve um pênalti que o Luciano errou, vários gols, inclusive um gol que o Tapia perdeu, inacreditável, que parecia jogo de campinho que o Tapia perdeu, mas exibição bem consistente, nenhum risco ao goleiro Rafael, então uma excelente vitória no Morumbi. Você assistiu o jogo antes? Sim, eu assisti o segundo tempo. Imaginei. No primeiro tempo eu estava em aula, mas o segundo tempo eu assisti. Imaginei que o senhor estava assistindo. O segundo tempo eu assisti inteiro, sim. Mirassol 2, Cruzeiro também 2. Ontem jogaste bola, hein? O Mirassol é carne e pescoço, né? Ele não perde, ele faz boas partidas em casa e fora de casa. O Cruzeiro, lembremos, foi o terceiro colocado do ano passado. E o quarto o Mirassol. E o quarto o Mirassol, exato. Então o Mirassol mantém a mesma pegada que teve no ano passado, vai para Libertadores esse ano, né? Tá se reforçando e pelo visto o Mirassol 26 vai ser igual ao Mirassol 25. O Mirassol não é fácil ganhar lá em Mirassol. Por 2 vezes na frente, hein? 1-0, depois o Cruzeiro empatou, 2-1 pro Mirassol, depois o Cruzeiro foi buscar um empate. Falando em empate, doutor, essa eu quero ver, hein? Ontem na Arena Condá, em Chapecó, Curitiba 1, Chapecoense empatou 1, Curitiba 2, Curitiba 3, faltando pouco para encerrar, Chapecoense diminuiu e nos acréscimos foi lá e empatou o jogo. 3 Chapecoense, 3 para o Coxa. Exatamente, um jogo quase que épico, né? O antigo estádio Índio Condá, agora Arena Condá. Chapecoense e Curitiba subiram da segunda divisão. A Chapecoense há muitos anos não estava, Curitiba menos. Estão naquela empolgação da primeira. Fizeram um jogo absolutamente emocionante. Quando todo mundo imaginou que já estava na mão do Curitiba, a Chapecoense acabou empatando. E eu acho que são 2 times que vão ficar no meio da tabela. O Curitiba um pouco mais para cima. A Chapecoense ainda tem a dificuldade de se manter na primeira divisão. Mas o Curitiba, que na verdade é um time para ser da primeira divisão. Curitiba estar na segunda divisão é uma maldade. Né? O Atlético também. Os 2 times do Paraná têm que estar na primeira divisão. Não pode cair para a segunda divisão. Ontem na Arena MRV, o Atlético Mineiro empatou com o Remo 3-3. Esse era um jogo que o Atlético Mineiro tinha que vencer. Por estar jogando em casa, o Remo ser em tese uma das equipes mais fracas da primeira divisão, levar 3 gols do Remo em casa é um pouco complicado. O Atlético Mineiro é um time muito instável. Ele oscila excelentes apresentações com jogos pífios. E esse tá mais para um jogo pífio, apesar de ter sido empate, não uma derrota, mas levar 3 gols de um time, sem ofensa, o Remo é o maior time do Norte, o Remo tem a maior torcida do Norte,
mas levar 3 gols do Remo, que acabou de subir em casa, em Minas Gerais, mostra uma defesa muito fraca. O Atlético Mineiro vai ter que melhorar muito para chegar no nível até do Cruzeiro, que o Cruzeiro está bem à frente. Doutor, eu fico pensando no Derek, seu filho. Sim. Ontem, São Januário, Vasco 0, Bahia 1. Ainda bem que ele nem viu. Ah, então. Porque ele já estava dormindo para ir pro colégio cedinho. Certo. Então ele não viu. Hoje ele já acorda às 6 da manhã, todo correndo para ir pro colégio. Então eu acho que ele ainda não sabe. Nessa altura do campeonato ele ainda não sabe, mas uma hora vai saber. Assisti um pouco desse jogo também, tá? A torcida vaiou o técnico Diniz, a meu ver injustamente, que é um excelente técnico. Vaiou também o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho foi um grande jogador nos anos 2000, 2010. Chega a idade, jogador né? de seleção. Mas ele já deu. Já tá na decadência forte. Não é mais o mesmo jogador. Eu tenho assistido quase todos os jogos do Vasco por causa do meu filho, porque ele me puxa para assistir. E o Felipe Coutinho, o professor Ivan, ele não faz absolutamente nada. Nada. Quem fazia era o Rayan e o Verratti. O Rayan foi embora e o Verratti também foi. Aí o Vasco contratou o tal do Brenner, que era da Udinese, fez um gol semana passada. Tá tentando o Diniz remontar o time com a perda desses 2 grandes jogadores. Então foi um resultado péssimo para o Vasco perder para o Bahia em casa, em São Januário, e a revolta da torcida tem uma dose de razão, porque o ano passado o Vasco já também paquerou com a segunda divisão. Isso. Paquerou forte. Quase casou com a segunda divisão. Mas tem que ver que o ano mudou, o plantel mudou, os jogadores foram embora e o Diniz está montando o time. Eu gosto muito, professor Ivan e amigos do Pleno Esporte, eu gosto muito do trabalho do Diniz. Ele é um estudioso do futebol, ele é uma pessoa séria, parece que ele está sempre infartando à beira do campo, né? Que ele está extremamente nervoso. O cardiologista dele deve cobrar muito bem, porque ele está o tempo todo, parece que ele vai infartar, tomara que não infarte. Mas eu acho ele um técnico extremamente consistente. E lembremos que ele deu ao Fluminense o maior título da história do time, que é a Libertadores de 2023 em cima do Boca Juniors. Ninguém ganha um título desse sem ser um excelente técnico. Então a torcida do Vasco tem que ter um pouco mais de paciência para ver se o Diniz consegue montar essa nova configuração. Mas é que perder do Bahia em casa também é dose, né? Esse é um jogo pro Vasco ter ganho, somado 3 pontos. E isso, professor Ivan, amigos da UBPlay, isso faz falta no final. Porque você pensa lá no final, puxa, mas caiu por causa de 1 ponto. Pois é esse ponto aí. Puxa, mas foi para a segunda divisão por causa de 2 pontos. É esse ponto aí. O senhor vai apanhar do Derek. O Derek vai puxar sua orelha. Faz parte. Muito obrigado, doutor. Um forte abraço. Muito obrigado. Hoje teremos Atlético Paranaense jogando na Baixada frente ao Santos às 19 horas. O Fluminense com o Botafogo às 19 horas. Hoje, também às 20 horas... Em São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino. E o Inter recebe o Palmeiras hoje, 21h30, tá certo? Nós vamos para o intervalo e logo voltaremos com mais esporte.